Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do Touros e Ursos, programa em que a gente discute as notícias que mexem com os seus investimentos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado, deixa eu ver quem tá hoje. Ah, que surpresa! Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Oi, Vini, tudo bem? Para variar um pouco, né? Enfim, É, tô aqui hoje do seu lado como se eu nunca estivesse. Tudo é, bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo, como sempre. Vamos aí para mais uma edição do Touros e Ursos. é isso aí. Bom, e como também é tradição nesse programa, do outro lado da bancada nós temos um convidado especial. Seja bem-vindo, Mário Schausch, sócio e gestor da Anel Investimentos. Como é que tá, Mário? Tudo bem? Tudo bem, Vinícius? Obrigado pelo convite. Prazer aqui estar participando com você e com a Júlia do podcast. Legal. Ô, Mário, começar aqui perguntando um pouco sobre a Anel, porque apesar do nome, a Anel não é tão nova assim, é uma gestora com bastante tempo aí de estrada, não é verdade? É isso aí, a ANEL foi fundada em 2003, então são mais de 20 anos de estrada. Eu, particularmente, eu tenho 25 anos de mercado. Na época da fundação, eu era o mais jovem, né? Continuo sendo o mais jovem, mas hoje estou longe de ser o mais jovem da empresa, né? Então, são mais de 20 anos. A empresa começou com um fundo que hoje se chama multimercado. Na época, honestamente, eu acho que chamava hedge fund, alguma coisa nessa linha, né? Não era multimercado. E desde então, a gente vem desenvolvendo outras linhas de produto. Temos hoje uma linha também de fundos long only em ações e uma linha de private equity. Então, aproximadamente 6 bi e meio sob gestão, nessas 3 linhas com 20 anos de história. Bacana. Bom, falando em multimercados, a gente vai falar de mercados aqui hoje, mas com foco no que eu diria que é o azarão do ano. Tô falando aqui do dólar, moeda norte-americana, que vem acumulando altas nesse ano de 2024, ao contrário da maioria das previsões. Algumas edições, eu até havia chamado a atenção aqui que no Seu Dinheiro a gente publica todos os anos, todo começo de ano, Mário, a gente publica uma série de reportagens sobre onde investir em cada ano. E a gente faz uma reportagem específica sobre o dólar, sobre os hedges, e o repórter que escreveu, o Ricardo Gozzi, ele me desafiou a gente aqui, né, Júlia? Falando assim, não, olha, todas as fontes que eu ouvi aqui estão dizendo que não é hora de ter dólar, a direção do dólar é de queda, enfim, e, obviamente com vários argumentos ali naquela ocasião, mas isso não vem se... essa projeção não vem se concretizando até agora. Aliás, a única projeção que vem se concretizando é aquela famosa frase do Edmar Baixa, né, que o câmbio, né, a taxa de câmbio foi criada por Deus para humilhar os economistas. Acho que é só isso até o momento que vem se confirmando em relação ao dólar. Inclusive no mercado tinha muita gente, né, no começo do ano, vendida na moeda norte-americana. E nessa semana que a gente está gravando o podcast, o dólar voltou a cruzar a barreira dos R$ 5, chegou até a ameaçar ali no pior momento, alcançar a marca dos R$ 5,10. O Banco Central voltou a atuar no mercado com um leilão de swap, embora o Roberto Campos Neto tenha afirmado que não foi por conta da valorização do dólar que esse leilão aconteceu, mas de toda maneira foi mais um marco que aconteceu aí em relação ao mercado de câmbio nessa semana. E eu acho que um termômetro sobre a alta do dólar é quando as pessoas vêm perguntar para a gente, né, Júlia, assim, toda vez que o dólar chega num determinado patamar, seja de alta ou seja de baixa, mas principalmente de alta, as pessoas vêm perguntar para a gente, nossa, e agora? Tá na hora de comprar? Como é que fica a minha viagem para o exterior? Enfim, acho que vou dar aqui, Mário, dar uns passos para trás aqui e te perguntar as razões, né, assim, por que o dólar sobe nesse ano, apesar, né, de a maioria das variáveis, enfim, e o que estava se desenhando para esse ano ser de uma direção oposta, de queda da moeda? O que está por trás disso, na minha opinião, Vinícius, é um desempenho muito acima do esperado da economia americana, né? A gente tem que lembrar que moeda é sempre um país contra outro, né? A gente está até acostumado a falar dólar, dólar, né? Na verdade, nossa moeda é o real, né? Então, o real se enfraqueceu frente ao dólar. E ele se enfraqueceu porque a economia americana vem desempenhando muito melhor do que se imaginava, né? Acho que como consequência disso, um outro mercado que é bastante afetado, que também é bastante discutido, né? O que o Banco Central americano faria com taxa de juros. Então, no começo do ano se esperava que em março já tivesse acontecido um corte de juros. E hoje o mercado discute se vai acontecer o corte no mês de junho ou não.
Por quê? Porque a economia americana vem desempenhando muito melhor do que se esperava. A consequência disso é que a moeda, né, que representa a economia americana, que é o dólar, está muito mais forte do que se esperava também. Né? Isso não é uma exclusividade do nosso real. Né? Se a gente for olhar outras moedas como o euro, né, moedas de países desenvolvidos mesmo, são moedas que estão tendo um desempenho ruim no ano porque o dólar americano está tomando conta de tudo. Acho que é menos culpa nossa, menos culpa do Brasil, né, e mais mérito dos Estados Unidos. Da mesma forma que a previsão do início do ano, que era um real mais forte, vinha muito na expectativa de uma desaceleração da economia americana e, portanto, a moeda dos Estados Unidos se enfraquecendo em relação ao mundo como um todo. Uma previsão se mostrou equivocada, né, o desempenho da economia americana, e a moeda que acaba sendo um reflexo disso, realmente acabou refletindo esse desempenho melhor. Então, para mim, esse de novo, é mais mérito dos Estados Unidos do que efetivamente culpa nossa. Acho que a culpa nossa começou no curto prazo, mas acho que ela não representa nem 50%, vou colocar dessa maneira. São fatores mais externos, então, do que internos desse real relativamente mais fraco em relação ao dólar nesse começo de Sim, ano. na minha visão, sim. É mais o externo do que o interno. Em relação à tendência, então, para o câmbio, porque me parece que com a economia americana surpreendendo, né, e consequentemente o dólar também surpreendendo, mudaram um pouco, então, as previsões, né, para a moeda americana. A gente já viu que as previsões que a gente tinha aí no início do ano não se sustentaram. Como é que você vê o câmbio daqui para frente? E tentando responder um pouco essa pergunta aí que o Vini colocou na abertura do programa. É hora de comprar dólar ou não deve passar muito desse patamar que está agora? Pode se valorizar ainda mais, então é melhor se proteger? Tendo em vista que a economia americana está surpreendendo, o que você vê daqui para frente para o câmbio? Júlia, tem uma coisa que eu sempre falo pro pessoal mais novo ali na empresa, né? O mercado é uma maquininha de descontar a expectativa no preço. Então muda a expectativa, muda o preço. O nosso real dólar a 5 e pouco, na minha visão, ele já tem ajustado no seu preço essa expectativa de uma economia americana performando melhor do que se esperava, performando melhor do que o Brasil, performando melhor do que o resto do mundo. Portanto, para esse mesmo tema causar mais impactos no preço da moeda, teria que acontecer, no meu ponto de vista, uma nova rodada de surpresas em relação à economia americana. Tá? É impossível disso acontecer? Eu acho que não. Tá? Tem uma probabilidade que, não acho que é o cenário base, mas tem uma probabilidade que não é desprezível. Mas não é o cenário base. Acho que hoje, conforme o tempo vai passando, quanto mais o juro americano fica alto do jeito que ele se encontra, a expectativa é que realmente a economia lá vá desacelerando. Portanto, toda essa performance melhor, eu acho que ela já está refletida no preço. Tá? E aí, transformando isso na resposta para a pergunta do Vinícius, eu não acho que é hora de comprar. Tá? Por quê? Porque o fator que levaria o dólar a subir, um fator que levaria o dólar a subir, que é o mérito da economia americana, eu acho que ele já aconteceu. O outro fator que poderia ter causado isso seria problemas internos no Brasil. Não vejo no curto prazo problemas acontecendo que justifiquem mais depreciação da nossa moeda. Tá? Portanto, a combinação dessas forças, acho que no ponto que a gente se encontra, precisaria de mais coisa nova acontecendo para que a nossa moeda se depreciasse mais ainda. E aqui dentro tem um fator que é importante, que está fazendo muito preço em outros países, que é a política monetária, juros. Né? O Banco Central, na última reunião do Copom, né, deu uma indicação de que ele vai provavelmente baixar 50 pontos, mas ele vai começar a partir daí rever a velocidade com que ele abaixa juros. E a gente tem um juro de 10,75. Né? Continua sendo um dos juros mais altos do mundo e é um fator que, se não é suficiente para atrair capital externo, penaliza bastante quem aposta contra a nossa moeda. Tá? Então, por isso tudo, eu não acho que seja um bom momento para estar comprando dólar. Vocês não têm posição na ANEEL. Que posição vocês têm em câmbio? Não sei se vocês têm alguma aposta em moeda nesse momento. Hoje as apostas, eu não tenho nenhuma aposta relevante no real.
eu tinha no começo do ano, tinha até agora uma única aposta no real, que era contra a moeda mexicana, né? Foi uma posição que foi zerada recentemente, ela não era relevante, e realmente a dinâmica da moeda foi para uma direção que a gente não esperava e, portanto, não sei até onde ela vai. Portanto, ali foi uma questão de disciplina, de estar zerando a posição, né? E do outro lado tinha uma moeda que está performando muito bem, que é a moeda do México, mas não cabe aqui a gente colocar, né? Então, não tenho nada de posição específica no real. A gente hoje, de moedas, o que a gente mais tem na carteira são a compra da moeda japonesa, da moeda da Noruega e venda da moeda da Suíça e da moeda da Suécia. São as principais posições que a gente tem hoje na nossa carteira. Tá. Pelo que eu entendi, então, acho que o momento é mais de ficar neutro em dólar, né? Então, acho que você também não espera que a gente deva voltar a ver dólar sendo negociado ali nos níveis de 4,80, como a gente viu nos melhores momentos. Vinícius, se até o presidente do Banco Central essa semana falou isso, eu posso falar também, né? A gente tem semana que vem a divulgação do número de inflação dos Estados Unidos, né? A gente vive um momento hoje no mercado em que existe uma grande dúvida se realmente a inflação americana vai desacelerar e permitir os cortes de juros que o mercado tem precificados ou não, né? Eu arrisco dizer que se os números de inflação nos Estados Unidos vierem muito bons, a gente corre o risco de ver o real a 4,80 de novo, sim. Não é alguma coisa que eu atribuo uma probabilidade baixa disso acontecer. Realmente os Estados Unidos precisam enfraquecer um pouco. Esse é o principal driver. Queria te perguntar um pouquinho sobre renda fixa e sobre como a questão da política monetária e dos juros é fundamental para a gente saber qual vai ser a trajetória da moeda. Eu queria saber um pouco da tua visão, né? Assim, o que vocês estão esperando tanto para juros lá fora? Vocês também estão com esse cenário do começo do ciclo de cortes lá nos Estados Unidos começar em junho, ou vocês estão um pouco mais, enfim, pessimistas do que o mercado? E também queria te perguntar um pouco sobre o movimento do Copom, que também a gente está agora com um ponto de interrogação sobre o que pode acontecer a partir de junho aqui. Tá. Em relação ao cenário externo, Vinícius, eu acho que a gente se encontra num ponto bastante delicado em relação à tomada de decisão, tá? Porque os dados de curto prazo, eles vão ter um peso muito grande para definir o que vai acontecer em termos de juros e política monetária, tá? Não é sempre que acontece assim, não é exclusividade dos Estados Unidos, né? Hoje de manhã saiu a ata da última reunião do Banco Central Europeu, né? O Banco Central Europeu falou, olha, provavelmente ele vai cortar os juros em junho agora, mas ele deixa muito claro que depois disso vai ser reunião a reunião que ele vai decidir. Então não tem um caminho que está sendo indicado, que é o início de um ciclo de corte, né? Então, nos Estados Unidos, eu acho que o que vai acontecer depende muito do que saírem de números de curto prazo. Eu vou usar um pouquinho da história recente como indicativo do que pode ser, né? Nos meses de setembro e outubro do ano passado, estamos falando há 6 meses atrás, números de inflação mais altos fizeram o mercado questionar a possibilidade do Fed ter que levar a taxa de juros para cima de 6, alguma coisa nessa linha, né? Os juros subiram bastante. Depois disso, números melhores de inflação fizeram com que a perspectiva mudasse completamente nos meses de novembro e dezembro, né? E aí depois de dezembro foi a parte mais baixa da expectativa de juros, depois disso voltou a subir de novo. Eu considero que, dependendo do que sair semana que vem, você pode ter desde calls que reforçam bastante o corte em junho, como se vier um número muito acima do esperado, questionarem se o juros atual, até quando ele vai realmente ter que permanecer nesse patamar, sem eventualmente ter uma perspectiva de corte. Então, é um momento que lá fora, no meu ponto de vista, é bem difícil de fazer esse call, essa previsão em relação ao que vai acontecer. Portanto, a gente hoje vem buscando um posicionamento bem neutro em relação a esse ponto específico do cenário, tá? Uhum. Quando a gente olha para o Brasil, na nossa visão, o Banco Central está fazendo aquilo que tem que ser feito mesmo, né? Ele baixou o juro de 3,75 para 10,75. Tinha muito juro, ele foi cortando de uma maneira até relativamente cautelosa, né? Mas ele chega num patamar em que o cenário de curto prazo também vai ter um peso maior em relação ao que ele vai fazer para frente, né? E na nossa visão, ainda é uma incógnita
se e como o Brasil realmente vai conseguir ter uma inflação que convirja para o centro da meta de 3%. Tá? Tem lá o centro da meta, as expectativas do mercado são de 3,5%. O Brasil, em pouquíssimos momentos, nas últimas décadas, teve uma inflação nessa faixa aí de 3,5%, né? E o Brasil de hoje não é um Brasil diferente do Brasil das últimas décadas, né? Então, né, juntando uma coisa com a outra, a pergunta que fica é por que então que a inflação vai vir para um patamar mais baixo? Acho que esse é o desafio que esse Banco Central agora vai ter, né? Mais um desafio onde ele vai ter que decidir o que ele vai querer fazer, né? O quanto ele vai querer ser enfático em trazer essa inflação para 3% e, por consequência, qual que é o custo que ele vai querer colocar na economia para que isso aconteça. Agora, isso dá um podcast de um dia. Né? Esse assunto aqui dá um podcast para um dia com visões completamente diferentes. Portanto, a nossa visão é que o Banco Central corta mais 50 bases e, a partir daí, ele passa a ser mais cauteloso, o que, com esse cenário base, a gente continua tendo uma taxa de juros que torna a nossa moeda atrativa. Tá? Acho que esse é um ponto que joga bastante a favor, independente se a Selic termina 9,75, 9,5, 9,25, né? São poucos os países que hoje, né, são minimamente organizados e têm uma taxa de juros nominal e real, uma taxa acima da inflação no nível que o Brasil tem. Tá? Então, voltando um pouquinho para a moeda, essa postura do Banco Central ajuda, sim, a nossa moeda. Só para concluir a questão da Selic, qual que é a tua visão para a Selic, para a chamada Selic terminal? Onde o BC encerra esse ciclo, na tua visão? A ANEEL tem o call oficial da ANEEL em 9, mas ele é um call que está balançando um pouquinho. Eu acho que hoje alguma balançando coisa... para cima, imagina. Balançando para cima. Acho que hoje na casa de 9,5 é um número ok. E nesse sentido, né, queria pincelar aqui um pouco sobre bolsa só para terminar. A bolsa brasileira é cilada ou oportunidade, na sua visão? Júlia, o background, né, da minha carreira é todo na parte de juros e moedas, né? E eu tenho um sócio que faz a parte de ações dentro do fundo e sempre que eu falo para ele a bolsa, aí eu tô com um puxão de orelha, né? Ele fala, Mário, bolsa não quer dizer nada para mim, né? Eu falo, poxa, é mesmo, né? E é verdade. Eu vou responder, tô fazendo essa brincadeira porque eu vou responder sua pergunta um pouco dessa forma, né? O índice Bovespa, ele tem uma série de empresas ali que são muito diferentes, né? Tem um peso grande em Petrobras, que está tendo um ruído muito grande no curto prazo. Tem um peso importante em Vale, que está tendo ruído também no curto prazo, né? Então, existem fatores que vão influenciar a Bolsa em si que fogem da nossa discussão aqui sobre esse cenário macro, né? O que a gente olha ali no fundo é que existem sim oportunidades específicas em determinadas empresas onde a gente enxerga a possibilidade do risco que se corre ao comprar uma ação tá mais do que pagando, né, em termos de retorno, o investimento nesse papel, né? Então, a gente se dedica muito mais a nomes específicos e, na nossa visão, olhando em termos de conjuntura, uma taxa de juros mais baixa, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, um cenário de inflação muito mais controlado do que nos anos de 22 e 23, onde as empresas tiveram que se adaptar a um cenário completamente inesperado, diferente, a saída da pandemia, né? Então, essas coisas fazem com que a gente consiga enxergar empresas com uma perspectiva de resultado operacional muito melhor do que nos anos de 23 e 22, né? Com múltiplos que não refletem ainda uma possível melhora nessa parte de operações. Então, a gente tem alguns nomes, a gente tem ações compradas, a gente busca mesclar preço com histórias que tenham mais a ver com turnaround de empresas, né? Não são histórias necessariamente de crescimento, empresas que vão duplicar de valor. Então, a gente tem hoje na carteira Natura, a gente gosta bastante, a gente tem Fleury na carteira, a gente tem Localiza na carteira. Então, são papéis que, na visão da nossa equipe, tem potencial, para fazer uma conta grosseira aqui, para render em 12 meses pelo menos CDI mais 10%. Tá? Então, respondendo à tua pergunta, existem sim papéis específicos em que a gente enxerga uma possibilidade de retorno boa.
mas não são todos os papéis, acho que é alguma coisa que vai depender do auxílio de uma orientação de alguém que tenha um conhecimento mais específico. Já falou de alguns nomes na parte de ações, mas eu queria tentar dar uma espiadinha um pouco maior na tua carteira, assim. Quais são hoje, na tua cabeça de gestor, assim, hoje, quais são, assim, as tuas maiores convicções, Mário? Eu gosto bastante das posições de moedas que eu falei aqui, embora não seja um tema, né, muitas vezes acessível para a grande maioria das pessoas que nos assistem, né? Tem uma coisa que é bastante acessível e eu acho que tem um valor muito grande, que são as NTNBs longas, tá? Taxa de juro real a 6% para um investidor que consegue acessar um tesouro direto, né? Eu acho que é um ativo que tem um valor enorme, né? Eu faço uma comparação aqui contra um outro ativo que a gente está discutindo bastante, que é o câmbio, né? Normalmente quem compra dólar ganha dinheiro quando as coisas dão errado, né? Então, nesse sentido, né, você se proteger de alguma coisa que dá errado é um seguro, né? E normalmente seguro você paga um prêmio. Seguro da sua casa, do seu carro, você paga um prêmio. Para comprar dólar hoje, eu acho que é um seguro onde você paga um prêmio. A chance de dar errado não é tão grande, o tempo corre contra você, porque nossos juros é alto, então é um seguro que custa dinheiro. Uma NTNB, eu acho que ela tem implícito nela um seguro importante, que é a valorização da inflação, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela te paga um juros interessante, né? Teu dinheiro o tempo vai jogando a favor, não jogando contra, né? Então, quando eu penso num título, né, e num investidor médio, eu acho que essa é uma oportunidade bem interessante que existe. E de papéis eu acabei citando aqui alguns, né? Falei Localiza, falei Natura, falei em Fleury. A gente tem, aí no setor de mineração, tem Vale contra uma outra mineradora, mas é um caso muito específico. Então, um pouco nessa linha que eu tenho de visão sobre ativos. Bom, acho que agora, ou melhor, antes da gente ir para o segundo bloco do nosso programa, gostaria de pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube para curtir esse programa, assim, ele chega para mais pessoas, acaba se multiplicando, acaba se valorizando, e é isso que a gente quer por aqui. E também, se você estiver no Spotify, você pode seguir a gente, ou nos tocadores de áudio, seguir o Seu Dinheiro, nós estamos nos principais tocadores de áudio, só você procurar por Seu Dinheiro lá na aba de podcasts. Bom, com isso a gente pode passar agora para o bloco dos touros e ursos desta edição. Bom, fazendo aqui uma breve introdução, os touros são aqueles destaques positivos, né? Quem está em alta nesse momento no mercado. E os ursos, ao contrário, é quem aqui não está vivendo um bom momento, não está numa fase tão boa, mas, enfim, o mercado muda aqui. Já vários touros já viraram ursos aqui na nossa avaliação e vice-versa. E, Mário, a gente começa o bloco dos touros e ursos pelos ursos, embora o nome do programa se chame Touros e Ursos, a gente começa pelos ursos. E também a gente pede para o convidado começar e falar aqui qual é o seu, para quem que você quer dar o seu puxão de orelha, de quem que você quer falar mal aqui nesse programa. Começar com o urso para terminar com um tom positivo, né? Exatamente. Tem que ser assim, o touro é que manda. Eu acho que falando da semana especificamente, Vinícius, o urso da semana é o dólar. Olhando o curtíssimo prazo, a performance da moeda nos últimos 15 dias aproximadamente é uma performance decepcionante, né? Estamos conversando aqui há meia hora mais ou menos, mostrei a minha visão de que eu acho que para longo prazo o caminho não é esse, né? O caminho é o contrário, mas na semana acho que um candidato para o urso é o dólar, né? É a nossa moeda. É o real, no caso, é o real. Né? É o real contra o dólar. É o real contra o dólar, é a nossa moeda, nosso lado brasileiro aqui é o urso da semana. Você, Juliaquim, para quem você vai dar o seu urso? Eu vou escolher como urso da semana a Tesla, né? A montadora de carros elétricos aí do bilionário Elon Musk, que essa semana divulgou aí prévias operacionais que decepcionaram o mercado e ali, logo depois da divulgação dos números, as ações chegaram a cair aí 6,5% na Nasdaq, justamente porque são as prévias do primeiro trimestre, né, agora aqui de 2024, justamente porque mostrou aí uma queda nas entregas e na produção de veículos,
ainda maior do que o mercado esperava, porque o mercado já vinha esperando que esses números fossem fracos. Tanto é que a ação da Tesla, né, nesse ano acumulou uma queda aí já da ordem dos 30%, né? Então, a gente tem aí uma situação em que o mercado já esperava um desempenho ruim e o desempenho veio pior ainda do que as expectativas, né? As entregas caíram aí 8,5% na comparação anual e cerca de 20% em relação ao último trimestre de 2023, e a produção caiu 1,7% na comparação anual e 12,5% na comparação trimestral. A empresa atribuiu os números, em parte, a paralisações resultantes dos desvios de navios lá no Mar Vermelho, né, provocado por aquela questão dos ataques dos rebeldes Houthis ali a navios que supostamente seriam aliados ali de Israel, né? E também a empresa sofreu uma questão com um incêndio criminoso numa fábrica na Alemanha, né? Então, esses foram fatores aí que pesaram nos números, segundo a própria Tesla. Mas é bom lembrar que o mercado tem tido ultimamente um desânimo meio geral com essa questão dos carros elétricos, né? Com essa indústria. Pensando aí que os carros elétricos podem não ser, afinal, a bala de prata da transição energética na parte do transporte, né? Que eles também causam aí um impacto ambiental significativo. Então, por isso, talvez eles não sejam assim, essa Coca-Cola toda, né? Que vinha se pintando. E também a gente tem aí uma história de uma série de empresas desse mercado que não conseguiram desenvolver um modelo de negócios sustentável, né? Então, fica aquela questão, nossa, será que tem uma bolha nesse mercado, né? Será que as ações que subiram demais? Então, tá havendo um pé no freio aí do mercado em relação a essa visão, fora que a concorrência da Tesla tem crescido bastante, né, nos últimos tempos, não só das montadoras tradicionais que entraram aí também nesse mercado de veículos elétricos, fora os híbridos, fora outras soluções ambientalmente mais amigáveis, como também as montadoras chinesas, né? Tem aí montadoras chinesas vindo com bastante força nesse mercado dos carros elétricos, e o próprio Elon Musk já admitiu, porque de vez em quando ele é sincericida até demais, né? Até quando vai contra ele próprio, ele mesmo já admitiu que as chinesas são fortes concorrentes aí, para não entrar aí nas palavras que ele usou, que foram bem mais dramáticas, né? Mas, enfim, com todo esse cenário aí, eu escolho a Tesla como meu urso da semana, Vini. Eu diria que a Tesla, inclusive, é provavelmente o urso do trimestre. Até um determinado ponto de março, a Tesla era a pior ação das 500 do S&P 500, né? Assim, a Tesla é considerada uma das 7 magníficas. Então, de magnífica, pelo menos nesse primeiro trimestre, não teve nada. Só vou fazer uma pequena defesa da Tesla e do Elon Musk, que muita gente que já apostou contra a Tesla durante nesses poucos anos de história que a montadora tem, e quem apostou até hoje quebrou a cara. Mas eu concordo com você em relação a esse ponto. Para mim, enfim, eu não sou também um especialista no setor automotivo, mas me parece que a indústria vai caminhar para um modelo híbrido e não 100% elétrico. Me parece, né? A gente também teve o anúncio da Ford, que eles não vão mais investir em modelos 100% elétricos. Me parece que a indústria vai para esse caminho, e se isso acontecer, a Tesla vai ter que se reinventar. Bom, mas eu vou passar aqui pro meu urso da semana. O meu urso é uma noiva que foi abandonada no altar, digamos Rejeitada. assim. Sim, a história ainda não acabou, sabe como é que é, né? Como uma boa novela, a gente ainda pode ver algum tipo de reviravolta mirabolante. Estou falando aqui da PetroRecôncavo. PetroRecôncavo é uma empresa de petróleo listada na B3, uma que a gente chama de Junior Oils, né? Que são as empresas menores de petróleo. A empresa recebeu, né, no começo do ano, uma proposta de fusão da 3R Petroleum. A 3R foi provocada por um acionista. Inclusive, né, elas foram touro aqui há umas edições atrás, no começo do ano, quando aconteceu essa proposta de negócios, para ver como esse negócio de touros e ursos funciona mesmo. As empresas foram touro aqui quando elas anunciaram que estavam em conversas para uma fusão. Mas acabou, né, naquele momento as ações subiram forte, mas acabou nessa semana entrando aí um terceiro elemento
que acabou roubando a cena e literalmente aí no momento em que o padre pergunta, né, se tem alguém contra essa união, chegou a Enalta, levantou a mão e falou que queria a 3R Petroleum, né? A Enalta, empresa que era chamada de Queiroz Galvão, que era Queiroz Galvão Petróleo e Gás, hoje Enalta, fez uma proposta de fusão com a 3R com uma oferta bastante generosa. Ela propõe ali uma fusão, né, na qual a 3R vai ficar com o controle, com 53%, contra 47%. Com isso, a 3R suspendeu imediatamente as negociações com a PetroRecôncavo e agora a aposta do mercado é que esse negócio acabe sendo fechado mesmo com a Enalta, né? Enalta e 3R Petróleo. Elas têm aí, além da questão financeira, elas têm também uma série de ganhos de sinergia, como tinha com a Recôncavo, mas a Enalta também tem bastante ganhos potenciais de sinergia ali com a 3R. O mercado aposta nisso agora. Bom, e o que resta para... Enfim, o negócio não acabou, talvez nada impede a Recôncavo de vir com uma contraproposta, talvez mais atrativa. Agora a Recôncavo era noiva e agora, de repente, a 3R ficou nessa situação. Nada impede que a Recôncavo venha e tente fazer uma nova oferta, um novo lance, mas no mercado também se especula até a possibilidade de acabar virando um trisal. As três empresas se unirem, né? Primeiro ter uma fusão da Enalta com a 3R e depois as duas ali juntas lançarem uma oferta pela Recôncavo. Bom, a gente vai ter que aguardar aqui os próximos capítulos, mas por enquanto, né, como o desempenho ali para Recôncavo foi ruim nessa semana diante ali de ter sido abandonada no altar, ela vai ficar aqui com o meu prêmio de urso da semana. Bom, acho que agora a gente pode passar para os touros, os destaques positivos, e agora também vou aqui mandar a bola mais uma vez para o Mário falar quem é o seu destaque, quem é o seu touro da semana, Mário. Vinícius, meu touro, eu falei sobre ele aqui, ele não tem novidade nenhuma, é um touro que parece incansável, né? Não tem o que faça esse touro parar, que é a economia americana. A gente, mesmo com juros, como eu citei aqui, bem altos, há mais de 12 meses, saindo agora no começo do mês, né, os números dos gerentes de compra, né, os PMIs, mostrando que o setor de indústria se fortalecendo lá de novo, né, numa situação muito diferente do que se imaginava depois de um ciclo de aperto monetário tão forte quanto essa economia viveu e está vivendo. Então, é um touro que, contrariando todas as previsões, ele não parou e ninguém sabe se vai parar, né? Então, para mim, esse é o touro da semana. É impressionante como a economia americana sempre consegue se reinventar. Agora a gente tem essa questão da inteligência artificial que acabou provocando, né, um novo boom. E acho que ao lado do dólar, né, acho que outra grande aposta frustrada foi de quem tentou apostar contra a Bolsa Americana nos Sem últimos dúvida. anos, né, Mário? Assim, acho que tem não sei qual... Você tem alguma posição em Bolsa Americana? A gente não tem nenhuma posição apostando na direção especificamente. A gente tem apostas em ações ali no setor de tecnologia, principalmente, mas nenhuma aposta contra nem a favor à bolsa em si lá. Mas como você bem colocou, é um outro ativo que não para, né? Sempre, dentre as 500 empresas do S&P, sempre vem se reciclando, e mesmo quando uma das 7, né, tem um desempenho muito ruim, outras conseguem compensar, outras acabam aparecendo. Nvidia, que, sei lá, 2, 3 anos atrás ninguém falava, pouca gente conhecia no patamar que se conhece hoje, né, vão aparecendo e vão conseguindo reciclar esse touro. Realmente impressionante. Você, Júlia, para que você vai mandar seu touro? Antes de eu falar do meu touro, né, só lembrar aqui uma curiosidade, a escultura do touro lá de Wall Street, né, do centro financeiro lá de Nova York, justamente o artista que fez aquela escultura queria simbolizar a força do mercado acionário americano, a força da economia americana. Naquela época, era justamente isso. Então, literalmente, o touro, aquela figura do touro, é a força da economia americana, um touro incansável, como ele falou. Então, só para lembrar aqui que essa simbologia não é à toa. O meu touro da semana eu vou dar para o petróleo, que nessa semana voltou aí a chegar perto dos $90 o barril, que era uma marca que não atingia aí desde outubro. E nessa quinta-feira, que é quando a gente está gravando aqui o podcast,
o óleo tipo Brent, né, que é a referência mundial aí para os preços do petróleo, bateu aí a casa dos $90 o barril, que era a primeira vez, né, desde outubro, primeira vez em 5 meses que bate essa marca. E o que tem, né, puxado aí para cima os preços do petróleo recentemente é justamente aí o aumento das preocupações do mercado com a escalada dos conflitos lá no Oriente Médio, né? Enfim, existe uma guerra acontecendo ali entre Israel e o Hamas, né? Existe também a questão dos ataques dos Houthis no Mar Vermelho. E essa semana, né, a gente viu aí uma escalada aí com uma ameaça de tomada de atitude por parte do Irã, né? Que é uma coisa que o mercado vinha temendo desde o início da guerra Israel-Hamas, que o Irã, de alguma forma, se visse envolvido nesse conflito. E nessa semana, o Irã justamente acusou os israelenses de terem atacado o seu consulado em Damasco, na Síria. E justamente como o Irã é um dos grandes produtores de petróleo no mundo, né? Então, se realmente ele tomasse uma atitude e de alguma forma entrasse nesse conflito, criasse uma inimizade ali mais ativa naquela região, realmente a oferta de petróleo no mundo poderia se ver ameaçada, até porque isso poderia desencadear sanções, enfim, viraria aí um efeito dominó, como a gente já viu em outras guerras. E a gente está vendo também em outra guerra, em outra região, né, a guerra entre Ucrânia e Rússia, ataques dos ucranianos a refinarias de óleo russas, que também estão deixando o mercado aí apreensivo em relação à questão da oferta de petróleo. Então, a gente tem isso junto com a força da economia americana, né, que é uma pressão sobre a demanda, a gente tem aí uma conjunção de fatores aí puxando os preços do petróleo para cima. Então, por causa disso, o petróleo é o meu touro da semana, lembrando que também acaba beneficiando as petroleiras brasileiras na bolsa, né, o preço mais alto aí da commodity. É verdade, mas acaba criando uma dor de cabeça e aqui a minha bola de cristal aqui meio um tanto enferrujada já prevê que teremos muitas notícias nos próximos dias sobre preços de combustível e pressão sobre a Petrobras para segurar, né, a gente já está vendendo aqui gasolina abaixo do preço de referência internacional, então em breve a gente deve estar vendo nas manchetes aí notícias sobre possível aumento ou não, enfim. É bom só até um determinado ponto, né? Depois sobe demais, aí já começa a ser ruim. Exatamente. Bom, vou falar aqui do meu touro da semana. Meu touro vai para Lívia Voigt. Quem é a Lívia Voigt? Ela é a bilionária mais jovem do planeta e ela é brasileira, com apenas 19 anos de idade, de acordo com o ranking aqui da revista Forbes. Ela tem uma fortuna estimada em 1 bilhão e 100 milhões de dólares. A gente está falando aqui, né, com base na nossa moeda neste momento mais desvalorizada, a gente está falando aqui de praticamente 5 bilhões e meio de reais de fortuna. Para vocês terem uma ideia, a fortuna e o patrimônio da Lívia é equivalente ao da cantora Taylor Swift, que pela primeira vez também chegou ao ranking dos bilionários da revista Forbes, que foi divulgado nessa semana. Bom, aí você me pergunta, o que fez Lívia Voigt para conquistar o seu primeiro bilhão? Bom, praticamente ela existiu, né? Ela existe, né? Esse é o motivo pelo qual ela nasceu. Ela nasceu, por isso ela tem 1 bilhão. Ela é herdeira, né? Ela é neta de um dos fundadores da WEG, empresa de motores elétricos e automação para a indústria, uma das gigantes da Bolsa Brasileira. A WEG a WEG como um todo, é avaliada em 160 bilhões de reais, e a Lívia tem uma participação da ordem de 3% na empresa, e isso é o que equivale aí a essa bagatela de 1 bilhão de dólares. Bom, você deve ter acompanhado, Júlia, não sei se o Mário acompanhou, nessa notícia, né? Sempre que surge esse ranking dos bilionários, as redes sociais se inflamam, bilionários não deveriam existir, enfim, né, sempre e do outro lado algumas pessoas também defendendo, não, é fruto do trabalho, enfim, não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Enfim, se quem estiver acompanhando a gente aqui quiser deixar um comentário sobre o que acha da fortuna da Lívia, ou enfim, dos bilionários em geral, fique à vontade. Não vou entrar muito nesse mérito, mas o fato é que qualquer um de nós
né? Qualquer um de nós pode ser sócio da Lívia hoje, né? Basta comprar, né, as ações da VEG ali, né? Elas são listadas na B3. E a VEG, não à toa, foi apelidada de a fábrica de bilionários, né? Porque tem mais de um bilionário, ela não é a única bilionária da família e, bom, é uma das queridinhas aí que a gente brinca da Bolsa Brasileira, né? Quem quisesse pegar carona na alta das ações da VEG nesses últimos anos, poderia, né? Poderia ter investido na B3. A VEG foi uma ação das que se multiplicou na Bolsa Brasileira, uma das poucas aí, um dos poucos casos estrondosos de sucesso da Bolsa Brasileira. E hoje o percentual de ações em circulação da VEG, se não me engano, está ali na casa dos 40%. Então, 2/3 da empresa, praticamente, ainda estão na família fundadora. Então, por isso que ela é fábrica de bilionários, porque os fundadores da VEG tiveram seus, né, a empresa está na terceira geração, né, tiveram seus filhos, que tiveram seus netos, e essa herança foi passando de geração para geração e foi se dividindo, né? Então, acabou... eu acredito que tem mais de 2 dezenas, são mais de 20 pessoas que se tornaram bilionárias das 3 famílias fundadoras da VEG, graças à valorização dos papéis, enfim, Que dos a negócios da VEG, se empresa. não me engano, até o nome não é a junção do nome dos 3? Sim, o inicial, né? Dos 3 fundadores, assim. Isso. Aliás, outra coisa genial sobre a VEG é o nome, porque, né, sem invenção, Não inventar. não tem um marqueteiro, nada. Forma uma palavra pronunciável. Acho que é genial é o que eles conseguiram fazer, né? A gente falou aqui da Tesla e o que a competição da China representa. E, pô, a VEG, motores elétricos de automação. Então, é competição com China, Alemanha, é competição com gente de primeiríssima linha. Se você imaginar que no Brasil, impostos, custo do Brasil e tudo mais que a gente cansa de discutir, uma empresa dessa conseguir se estabelecer, realmente é um case fantástico. Como diz um gestor com quem eu conversei, assim, não é fácil competir com o chinês. Quem consegue realmente, como é o caso da VEG, né, conseguiu... E passou por quantas crises também aqui no Brasil. Então, assim, né, sobreviver no Brasil, você ser sobrevivente no Brasil como empresário já é uma façanha, né? E ainda multiplicando o tamanho da empresa, como fez a VEG. A empresa acabou de mudar de CEO, inclusive, né? O novo CEO, acho que os CEOs da VEG são bem longevos e o CEO que acabou de entregar o cargo conseguiu entregar um crescimento da ordem de 15% ao ano, né, nas últimas 2 décadas que ele teve na empresa, assim, né? Então o negócio realmente é uma empresa impressionante e vem deixando os seus herdeiros bilionários. Então aqui vai o meu touro da semana para Lívia Voigt. Bom, acho que com isso a gente está caminhando para o final dessa edição do podcast Touros e Ursos, mas é claro que eu preciso aqui agradecer demais a presença do Mário Schauch, sócio e gestor da ANEEL Investimentos. Obrigado, Mário. E queria saber, só antes daqui da gente se despedir, se os fundos da ANEEL estão abertos para captação nas plataformas, como é que faz? Primeiro, Vinícius, Júlia, mais uma vez, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com vocês, né? A gente, como eu falei, nossos fundos abertos, nós temos fundos multimercado, temos fundos de ações também, que estão disponíveis aí nas maiores plataformas do mercado, nos grandes bancos. Então, certamente o investidor consegue identificar ali Neo Multimercado, Neo Provectus, que é o nome do fundo mais alavancado que a gente tem, Neo Navitas, Neo Future, que são os nossos fundos de ações. Júlia, o seu curso de imposto de renda, ele continua aberto para captações, ou melhor, para inscrições? Continua aberto. Acho que a gente vai deixar um link, né, na descrição. Podemos deixar. Temos deixado o link na descrição dos nossos vídeos e dos nossos conteúdos. É um curso gratuito que eu preparei sobre como declarar as principais situações ali no imposto de renda, enfim, principais rendimentos, bens, investimentos, gastos, e também a gente disponibiliza 2 e-books com material por escrito, que ali quem tiver o e-book, quem tiver o curso, acesso ao curso, que são videoaulas, com certeza não vai ter nenhuma surpresa negativa com o Leão e vai ter as principais dúvidas, pelo menos, eu garanto que podem ser tiradas aí com o nosso material, que é o guia definitivo do imposto de renda. Então tá aberto, é de graça, é só entrar no link e mandar um e-mail que a gente manda o curso para vocês. É isso aí, também não se esqueçam de acessar seudinheiro.com. A gente fica por aqui, aquele abraço e até a próxima.